Eu acredito que a literatura é algo que eu ainda estou buscando, é algo que é uma namorada que eu ainda não entendo. Eu trabalho com literatura, eu faço literatura, eu vivo literatura 24 horas por dia, mas é algo que eu ainda não consigo entender. É algo que é uma coisa compulsiva, me alegria, me entristece, é uma coisa que brota do nada e às vezes ela me abraça quando eu estou mais na miséria, ela abraça com mais força na miséria, assim, sabe? Ela é minha única amiga, ela é meu único alento, é algo que me dá muito prazer. O Saramago tem uma frase que diz que a pior solidão é a solidão que nos faz pensar ser inúteis, assim, que nos faz dar aquela angústia de inutilidade. E eu não escrever, eu não praticar literatura, me faz sentir inútil, saca? Me faz sentir vazio, me dá uma angústia abissal, saca? Me sinto muito perdido, muito desencontrado, muito confuso quando eu não pratico literatura. Porque eu acredito, pra mim, que literatura é músculo, é atividade física, tem uma questão, saca? De quanto mais eu pratico, mais eu vou melhorando. Então, quando eu fico sem ser literatura, meu mundo enferruja. Eu me sinto enferrujado quando eu não estou escrevendo, sabe? Quando eu não estou trabalhando num conto, quando eu não estou trabalhando num poema, num romance, numa narrativa mais longa, mais breve. Ninguém me incentivou a fazer literatura, ninguém me deu um livro, não tive um professor, não tive parente. Apesar de ter visto meu pai na TV algumas vezes, mas ele nunca me falou de nada disso comigo, assim. Eu lembro de uma briga foda que teve em casa, por conta de dinheiro, por conta de questão de comida, de luz, esse tipo de coisa. E rolou uma briga entre o meu pai e meu tio, assim, foda, muito pesado. E nessa briga rolou uma gritaria, confusão, quebrando as coisas. Eu lembro que eu peguei um caderno de capa azul e uma caneta Bic e subi pra laje de casa, assim. Então, um céuzão estrelado, comecei a escrever do nada ali. Pá. Eu acho que foi uma fuga, né, na época daquilo. Eu não sei, acho que eu queria fugir daquele caos todo e comecei a escrever. E foi aí que eu vim sacar que a literatura me deixava mais tranquilo, que melhorava meu humor, me deixava mais calmo e tal, me apaziguava de alguma certa forma. E eu não, nessa época, quando eu escrevi esse meu primeiro conto, eu não tinha leitura de bons livros nem nada, só que depois de um tempo, eu fui num quarto da minha tia, formada em geografia, professora de geografia, já falecida, e ela tinha uma mini biblioteca, assim. E lá nessa mini biblioteca que eu peguei Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu li, me apaixonei, e naquele instante eu saquei, porra, é isso que eu quero pra porra da minha vida, gente. Eu fiz até a sexta série porque tinha questão do trabalho, de faltar grana, família, sabe? Na época não estava muito bem, então rolou uma certa confusão, acabei abandonando os estudos aí na sexta série e tal. Só que depois de um tempo fiz supletivo de primeiro e segundo grau e a literatura sempre continuou aí. Pra mim a literatura tá morando em bares, em biqueiras, sabe? Em situações familiares em decadência, pra mim tá na rua, sabe? Não tá dentro da academia. Eu nunca consegui escrever bem ou desenvolver a minha literatura através de pesquisa de biblioteca ou de laboratórios. Nada contra, mas é só um tipo de estilo mesmo. Onde eu me encaixo realmente é na vivência na rua. A sarjeta me fez poeta, assim. Eu não era poeta antes, eu era contista, assim. Mas eu acho que foi a sarjeta, tenho certeza que foi a sarjeta. A privação que eu passei, o medo, né, o sofrimento que eu passei na rua, morando no frio em São Paulo, sem comer e sentindo medo de morrer realmente, que eu morei em São Paulo na época que os skinheads estavam tacando fogo em mendigos, matando a pauladas e tal, né. Nessa época que eu vivi nessa jeito, que eu morei na rua, a minha sensibilidade realmente foi aguçada pra caramba. Eu me tornei artista aí nessa época, gente, poeta, assim, morando. E foi importante porque eu conheci a miséria humana, né, cara, assim, eu conheci realmente gente que revirava coisas na rua e tal, esse tipo de coisa, gente morrendo, sabe, sentindo frio mesmo, completamente, gente desesperançada, querendo se jogar de viadutos, jogar em frente de carros.
né? Então, eu acho que eu tive meu encontro com Dostoiévski quando eu morei em São Paulo, na rua, assim. Foi importante, porque foi a vivência, o ápice, assim, da minha vivência, assim. Porque na época eu tava com uma garota que eu iria pra Espanha, eu ia me casar com ela em São Paulo, eu ia morar na Espanha, lógico, eu ia viver de subempregos na época na Espanha, assim. Lavar pratos, fritar batatas e tal, ia tentar a vida na Europa. Acabou dando errado. Eu tinha uns 8 contos na mala Samsonite, voltei pra minha casa depois de muito tempo, depois de muito choro. Voltei pra casa e resolvi que realmente eu iria ser escritor e consegui escrever, terminar o material pro meu primeiro livro. Assim. Teve uma época que qualquer coisa inspirava, sabe? Mas hoje em dia é mais a tragédia, realmente é a confusão, é o caos que me atrai. É um vizinho que está passando por uma situação difícil, é um acidente de trânsito, é uma briga num bar, sabe? É o movimento das coisas, sabe? Isso que me atrai mais, assim. Eu não consigo mais produzir sem, pelo menos na semana, sair para dar uma volta, para conversar, para ver pessoas. É quase que um trabalho jornalístico, assim, para mim. E eu acho que a rua, ela me atrai por isso, assim, pela questão do movimento. Pra mim tem que ter movimento, sabe? Tem, lógico que chifre, pé na bunda, né? Uma humilhaçãozinha aqui, outra ali, isso também dá um certo empurrão, né? Porque você desconta. A literatura serve também pra isso, pra você descontar as mazelas, os socos que a vida dá, né? Cara, até meus 7 primeiros livros, nunca tive problema com isso, assim. Nunca tive, assim, de escrever nem nada. Eu sempre fui um cara muito corajoso, muito direto e eu sempre tirei sarro com esses caras que tinham bloqueios. Mas agora, quando eu tô agora nesse momento que eu tô para entregar meu romance, realmente bateu uma certa, não é dizer que segurança, mas bateu uma preocupação pra caramba, assim, sabe? Porque, pô, é um livro que vai ser lido pra caramba no país inteiro. Vai ter acesso para todo mundo ler, quer dizer, né? Vai estar em todas as livrarias, vai ter um lance de vender em livrarias de fora, da Europa, Estados Unidos e tal. Questão de ser traduzido, de virar filme. Então isso mexeu comigo, assim, tipo, que me exigiu muito, sabe? Me exigiu muito. Então teve um tempo, assim, que eu fiquei mais pensando do que pratiquei, assim. Então eu acho que isso é um erro, assim, você arquitetar muito e não fazer literatura, sabe? Eu acho que você só consegue fazer literatura escrevendo, fazendo, errando, sabe? Eu acho que arquitetar comigo não funciona muito, assim. Tem dias que vai fluir a parada, tem dias que não vai fluir, que você vai ficar pensando como você vai trabalhar o personagem, tem dias que não. Então, é chato, cara. Eu descobri realmente que eu não sou romancista, assim. Eu tô nessa por desafio, sabe? Eu tô nessa pra testar uma outra coisa, como uma questão, sabe? Mas a minha veia é de contista mesmo, de poeta, assim. Não, isso é um grande barato, né, cara? Você confundir as coisas, né? Fazer com que um leitor se confunda e ache que aquilo é real, né? Eu acho que isso é um ponto. Eu fico muito contente, cara, quando eu escrevo um conto completamente ficção, só que me pondo em cena como personagem, escrevendo em primeira pessoa, lógico, e o leitor me dá um retorno, tipo, que mandando uma mensagem, cara, aquele conto que tu falou, de que tu saiu do sei o que tu viu um anjo e tu comeu uma prostituta, isso aconteceu mesmo e tal. Eu não tenho a mínima vergonha, não tenho nenhuma vergonha de me colocar no centro da cena. A literatura é transgressão mesmo, a literatura foi feita para incomodar, ela vai chegar uma hora que ela vai ser pornográfica, ela vai ser escatológica, ela vai ser nojenta mesmo, ela tem que incomodar, a arte tem que incomodar. Só assim você vai transformar a sociedade mais decente, sabe? Com mais consciência para discutir coisas, mais livre, né? Eu sou contra completamente esse tipo de coisa, cara. Eu nunca tive medo de escrever nada.
Eu não mudo a minha estética pra nada, a minha técnica pra nada, como é que eu posso dizer? Pra agradar ninguém, eu tô aí pra desagradar mesmo, sabe, na escrita. Pretendo lançar esse livro aí agora, um romance que vai ser vendido nas principais livrarias do país, né? Praticamente em todas, que é de uma editora grande, a editora Record. E eu pretendo realmente morar no Rio de Janeiro, no Rio, e ficar na Ponte de São Paulo para dar palestras, debates e tal, né? Para falar, só para fazer os meus cursos. Porque em Manaus não dá, não tem público para isso, não tem leitor. E é uma cidade realmente praticamente nula de manifestações artísticas, né? Você não vê movimentação, é um povo realmente que vem enegrecendo, vem diminuindo em relação a isso, sabe? Você fala de literatura para as pessoas aqui em Manaus e as pessoas não sabem se está um poeta, um contista, não sabem o que é conto, sabe? Compram às vezes o livro e dizem, vou comprar só para te ajudar, sabe? Aí escritor é o juiz, é o empresário que lança um livro sobre o comércio, bababá, bbb, sabe? Isso que me deixa chateado, me incomoda, essa falta de reconhecimento. Se eu não tivesse ido pra internet, tava lascado, sabe? Então eu tenho uma mágoa, lógico, realmente com a cidade em relação a isso. A falta de oportunidade, de não haver uma movimentação literária, de não haver um apoio nisso, sabe? Eu acho que nas redes sociais você pode opinar sobre tudo, eu sou contra esse tipo de qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de conservadorismo eu sou contra, cara. Sabe, eu acho que o escritor, o artista, ele pode falar sobre tudo. E pra mim, eu comento sempre quando posso sobre drogas, que é um assunto que talvez eu saque um pouco por ter vivido, mas política, apesar de não saber muito, eu tenho meus engajamentos, assim, eu tenho minhas posições, assim, sei onde eu me identifico, sabe, eu acho perigoso essa onda do conservadorismo agora, essa direita que tá vindo aí. Eu acho muito perigosa, sabe? Que mexe com esse lance do boicote, da censura, isso é algo que me incomoda pra caramba, sabe? Essa coisa do povo perseguir o escritor por ele votar em determinado partido, saca? Pô, votar sabe, ter uma certa identificação com um político tal, e, sabe, isso me incomoda muito, cara. E esse lance do boicote. Então quer dizer que o autor, o escritor, o artista, ele tem que ficar na dele, ele tem que se fingir de alienado, ele não pode opinar sobre o país onde ele tá vivendo, cara, que tá uma merda. Ele não pode dizer, olha, cara, eu voto de esquerda, eu voto de direita, eu sou liberal. Isso ele não pode, ele tem que ficar calado. Então tá rolando uma coisa muito ruim, assim, cara. E rola uma questão também bem mais chata que é a questão do moralismo, saca? A questão, tem muitos fiscais da moralidade, pô. Tem muita gente fiscal de tesão, sabe? Você não pode mais escrever sobre prostituta, você não pode mais escrever viado na literatura, não pode escrever negão. Rola uma perseguição, uma patrulha ideológica muito chata, isso tira o tesão, sabe? Além de o cara tá produzindo, tá se vendendo, porque eu uso a internet pra me vender, cara. Eu não tô ali porque eu gosto, porque eu preciso, eu tô ali porque eu quero arranjar leitores.
eu nunca critiquei, eu nunca zombei da Flip de uma maneira ruim. Assim, a Flip Pop pra mim era uma forma de dar voz a caras que estavam longe do grande centro e que não publicavam por grandes editoras. Assim. E eu acho que esses caras, tem muita gente que publica por editora pequena que escreve muito bem, sabe? E que tem gente que lá do Acre, Pará, que escreve tão bem quanto os caras que estão morando no eixo, Rio-São Paulo aí. Na Flip Pop discutimos machismo na literatura, editoras independentes, uma porrada de coisas, sabe? E cada mesa tinha 8, dava para botar 8 escritores, né? Colocamos até 10 e deu para, por 1 hora, discutimos vários assuntos, vários temas, e ela tá até hoje no YouTube, né? Se você acessar Flip Pobre, teclar Flip Pobre no YouTube, vai aparecer todas as mesas e tal. Eu acho que foi relevante porque revelou muitos autores que estavam praticamente ocultos e tal, estavam no anonimato. E hoje esses caras estão com colunas em jornais, estão publicando por grandes editoras. Então acho que a Flip Pobre, muita gente viu a Flip Pobre, inclusive editores. Porque depois da Flip Pobre, esses caras eles começaram a publicar por editoras maiores e tal, e começaram a olhar para eles de uma maneira diferente. Só que na Flip realmente eu fui tratado como escritor, assim, cara. Eu vi muita gente graúda, assim, no meio literário, me parabenizando, me dando um abraço. Eu dei autógrafo, cara, na Flip. Eu ganhei muito livro. Eu ganhei 4 presentes. Eu fui ovacionado, né? Lógico, junto com alguns meus 2 colegas e tal. Isso me surpreendeu muito. Porque eu vi que a literatura tem público, cara, assim, sabe? Não tem na minha cidade, mas lá fora tem muito, assim. É um povo que gosta de comentar literatura, que tem um escritor realmente como um ídolo, como alguém, sabe, uma celebridade. Eu acho isso importante num país em que se lê muito pouco, em que o índice de analfabetismo é muito alto. Ter um escritor como celebridade, como um ídolo, como um popstar, eu acho que isso é relevante. Eu sou a favor de que o escritor apareça, cara. Eu quero que o escritor apareça. Eu não acredito em escritor tímido, eu não acredito em escritor que escreve para engavetar as coisas. Para mim, esse escritor tem que aparecer. Se ele quiser ser palhaço, ele pode. Como já dizia o Roberto Bolanho, né, o escritor chileno, considerado um dos maiores da América Latina, né? Eu posso ser palhaço dos meus leitores, nunca dos poderosos. Então, se ele quiser criar um portal na internet, não tem problema, cara. Eu sou contra esse tipo de coisa de que o escritor ele tem que ter uma moral, ele tem que ter moral, ele tem que ter uma postura tal, sabe? Eu não acredito nisso. O escritor ele pode ser o que ele for, pô. Se o escritor for um pedreiro, se ele quiser, sabe, sair na rua com o corpo todo tatuado com poesia, beleza, válido. O importante é atrair leitores e movimentar a literatura, sabe? Fazer com que ela cresça. A poesia tem que andar, sabe? Tem que sair caminhando com as próprias pernas. E a internet está aí para isso. Para que a gente divulgue cada vez mais a literatura.
era um moleque que, aos 7, 6, 8, 10 anos, eu lembro que eu estudava pela manhã e à tarde eu ficava em casa vendo TV. Ficava de cueca, tomando suco de groselha e comendo torradinha ou pão, sabe? Esquentado na frigideira. Assim. Aí eu vi Tira da Pesada, vi filmes do Charles Bronson, Jean-Claude Van Damme, né? Do Steven Seagal. E aquelas frases de efeitos, aquele humor americano bem toscão, saca? E isso foi... E eu sempre me liguei nos diálogos. E eu lembro que eu estudava numa escola de adventista, era muito rígido, a gente era obrigado a, todos os dias, a jurar a bandeira, cantar no nacional. E na hora do recreio a gente reproduzia essas falas, sabe? Do que era passado na sessão da tarde, ou no Supercine, ou no Corujão. O moleque, desde o moleque eu já assistia filme escondido. E a minha garotada, a minha geraçãozinha de pivetinho, a gente tentava reproduzir as cenas de luta, os diálogos, e era muito engraçado, porque todo mundo via. Então eu sempre curti muito cinema, assim. E o cinema me ajudou muito na questão de me situar em alguns pontos da literatura, assim. Como você é muito jovem, você não saca muito de escrever, as imagens do cinema te ajudam, de certa forma, a traduzir o que você já escreveu. Assim. Então, o cinema para mim sempre foi uma paixão, mas eu nunca tive um envolvimento técnico nem nada, nunca fui num estúdio de cinema, nunca tive contato com uma câmera, de pegar, de filmar, sabe? Mas é um sonho, é algo de ver meu escrito vivo numa câmera, sabe? Ver em movimento, isso é um sonho. E eu acho que vai se realizar em algum momento. Uma grande produtora brasileira, chamada Vânia Catani, já me convidou e já deu a palavra dela de maneira pública na internet, que vai fazer um filme meu, né? Um filme, algo escrito meu. E eu acho que esse momento vai chegar, é um sonho a ser realizado. E eu acho que é isso. Depois de ver meu filme no cinema, ou de ver minha literatura no cinema, eu acho que eu não tenho mais o que almejar, não.